Olá, sou a professora Érica Poliana, vou estar com vocês para trabalhar a temática as relações de desigualdade, de opressão e ou exploração étnico-raciais, de classe, gênero e orientação sexual. É interessante já iniciar pontuando algumas considerações sobre essa temática que é tão expansiva. Não é possível a gente fazer uma análise que não seja comparando ou mesmo considerando as três categorias. Que categorias são essas? A gente precisa compreender que gênero, raça e classe estão interlaçadas quando a gente fala de desigualdade na sociedade, em geral. Então, a desigualdade, ela é histórica, mas torna-se evidente com a divisão das classes sociais na organização da sociedade. Uma classe sobre a outra e assim emergem novas ramificações de desigualdades e subrepresentações, como a de raça e gênero. Então, quando a gente pontua que as classes têm uma divisão de classe, dessa divisão emergem outras formas de desigualdades. Dentre elas estão as que a gente irá trabalhar, a de raça e de gênero. Esse fluxograma mostra para a gente bem essa tríade que a gente chama, né? A categoria de desigualdade, ela precisa dessa análise vinculada, imbricada entre classe, raça e gênero. É premente que a análise da desigualdade seja sempre desenvolvida de forma correlacionada e ampliada, numa perspectiva holística, nunca uma perspectiva endógena para dentro, e não fragmentada, com a classe, raça e gênero. Para trabalhar e ilustrar essas categorias, poderíamos apresentar de forma teórica. No entanto, já há muitos estudos por aí divulgados na mídia, até mesmo em artigos científicos, sobre essas categorias teóricas. Então, tentarei discorrer e explanar com vocês de uma forma mais científica, com dados. Vou trabalhar, destrinchar o relatório da desigualdade de raça, gênero e classe. Ele foi produzido por um grupo de estudo multidisciplinar de ações afirmativa, a GEMA, e do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ. Então, esse relatório, ele tenta fazer uma análise vinculada dos dados do IPEA, onde esses dados pontuam sobre a vinculação de classe, raça e gênero. Então, é interessante que essa vinculação na hora de até mesmo mensurar os dados. Então, vamos lá para as seções desses dados e a gente vai conseguir compreender até o final dessa temática, por que dessa vinculação e por que é importante essa perspectiva ampliada. Esse é o relatório da desigualdade, raça, gênero e classe. O primeiro ponto, a gente precisa entender sobre a distribuição racial das brasileiras e brasileiros de acordo com seus níveis de escolaridades no ano de 2015. É interessante pontuar que esses dados são de 2015, mas não divergem do que a gente tem como cenário atual em 2022. Esses dados foram utilizados pela coleta, a última coleta do IPEA, e posterior foi formulado esse relatório. Então, como é que se está essa distribuição racial dentro, de acordo com o nível de escolaridades? Vamos para a ilustração. Então, as proporções dos que não terminaram o ensino fundamental é de 31% de pardos e 28% de pretos. E dos que não possuem ensino médio completo, 30% de pardos e 32% de pretos. São muito próximas. É interessante fazer uma ponderação que esse relatório, ele difere, né, separa pardos de pretos, mas a gente sabe que hoje já pode sim ser considerado dentro de uma única raça. Então, é interessante a gente sempre considerar que, quando fala de pardos e pretos, a gente vai ter que juntar esses dois dados. No entanto, esse relatório, ele separa, entendendo que é autodeclaratório, né? E aí, sobre os brancos, por sua vez, são os que mais frequentemente conseguem obter um diploma de ensino superior. 19% conseguem concluir. O que esses dados pontuam para a gente segundo o gráfico que está exposto? Por mais que a gente já tenha conseguido um acesso amplo em relação à questão racial, ainda existe a questão da permanência da pessoa parda ou preta conseguir finalizar o ensino superior. Quando a gente fala, e é demonstrado aqui no gráfico, que esse ensino superior ele é completo, 19% apenas pela pessoa branca, vocês podem ver na legenda, o azul está referente à pessoa branca, o laranjado, não sei que cor vai estar projetando, vai estar aí 7% a pessoa preta e o lilás é a pessoa
parda. Então, só 7% conseguem concluir, contra aí 19% da pessoa branca. Então, esses dados estatísticos, eles escancaram, eles desvelam aí que o acesso tem aumentado, porque a gente pode ver aqui no começo ainda sobre ensino fundamental, a gente vê que tem um pouco de paridade nesse acesso, mas para finalizar, ainda tem uma disparidade muito grande, uma desigualdade muito grande racial. Em sequência, irei apresentar para vocês a distribuição racial por faixas de renda familiar per capita de 2015. Então, apesar do aumento dos rendimentos nos últimos 4 anos ter ocorrido para todos os grupos da população, os brancos permanecem em posição de franca vantagem em relação aos pretos e pardos, com rendimento em torno de 80% superior aos de pretos e pardos ao longo de todo o período. É importante notar que, a despeito de ter havido crescimento de renda para todos os grupos, a desigualdade entre eles permaneceu praticamente inalterada. O que isso representa para a gente? Que por mais que nesse período que foi coletado os dados, né, até 2015, houve um aumento da renda na sociedade em geral, a desigualdade não foi dirimida, né? Não houve uma diminuição entre essa desigualdade de pretos e pardos para a pessoa não preta, para o branco. Vamos ver nos gráficos. Essa distribuição aí, ó, o primeiro ponto é meio salário mínimo. A pessoa branca está aí 15% e a gente vê que quem alcança aí o maior índice de ter apenas uma renda de meio salário mínimo está aí o preto e pardo, com 29%, em sequência 31%. E aí a gente pega lá no começo e aí pega no final. O finalzinho, mais de 5 salários mínimos, está aí representado crescentemente pela pessoa branca, né? 7% está aí distribuído entre as pessoas brancas e apenas 2% pardos e pretos. Então é interessante a gente compreender que esse aumento, por mais que tenha sido significativo, aumento de qualidade de vida, aumento da renda per capita, ainda existe uma disparidade significativa entre a raça, quando se fala de distribuição de renda por per capita. Outro fator é a razão entre a média de renda familiar per capita e a escolaridade de brancos e não brancos no Brasil. Então, pensando que os dados sempre foram coletados entre 2011 e 2015. Essa representatividade de cada grupo racial, de acordo com sua ocupação ou classe, utilizando a classificação ocupacional, podemos perceber que os brancos representam a maioria nas classes sociais de maior status e com maiores rendimentos profissionais, administradores, trabalhadores de atividades não manuais. Pretos e pardos encontram-se, em contrapartida, mais representados nos estratos de médios inferiores. São trabalhadores manuais, trabalhadores rurais e etc. Então, o que a gente consegue compreender sobre esses status de classes que existem dentro da sociedade? Que ainda tem uma predominância dos brancos que estão ocupando os espaços de profissões de maiores prestígios, né? A gente coloca entre aspas porque essa distinção não deve existir, mas existe uma questão aí estrutural, histórica, onde uma profissão tem mais valor e status em detrimento à outra. Então, essas profissões que historicamente têm mais valores em detrimento a outras estão sendo ocupadas majoritariamente por pessoas não pretas, pessoas brancas. E aí fica o serviço, né? Trabalhadores manuais, atividades domésticas, ASGs, limpezas gerais, são ocupados majoritariamente por pessoas pardas e pretas. Então, a gente vê que é algo ainda estrutural. E aí a gente não está falando de algo estrutural em questões teóricas. Isso está sendo representado pelos dados, como pontua o gráfico seguinte. Então, essa razão da média da renda de não brancos, ela cresce aí de forma significativa, enquanto a média da razão de escolaridade ligada à média da renda ainda cresce de forma insignificativa para os pretos e pardos. Outro fator importante é sobre a taxa de mobilidade social entre brancos e não brancos. E aí entra uma questão bem complexa que é sobre
que é sobre a meritocracia. Essa taxa de mobilidade social é o que pontua sobre a ascensão da pessoa na sociedade, né? Quando uma pessoa nasce ali numa classe baixa e ela consegue ter uma mobilidade social para uma classe ascendente, uma classe maior. Essa taxa de mobilidade, ela é insignificativa quando a pessoa é preta ou parda e ela é altamente significativa quando a pessoa é branca. Então, essa taxa de mobilidade, ela já vai representando e mostrando a estruturação que a sociedade faz e a divisão e a desigualdade, disparidade racial que existe. Então, esses dados pontuam o quê? Indicam que, para além da desigualdade de condições patentes entre brancos, pretos e pardos, há também desigualdade de oportunidades renitentes. Pretos e pardos não apenas nascem e vivem em condições socioeconômicas piores que brancos, mas também são mantidos nessas condições e impedidos de ascender mais que os brancos. Então, essa ascensão, ela se dá de que forma? Através de acesso, né? Esses acessos se dão de que forma? Políticas públicas, acesso a uma educação com qualidade, né? Não ter uma diferença entre uma educação que é ali ofertada pela privada ou pela pública. Quando esse acesso ele não se dá de forma igualitária entre as classes e entre as raças, a gente tem ali um déficit nessa ascensão, a gente tem um déficit nesse acesso e aí isso retoma em forma de dados, como a gente pode perceber. Os mecanismos sociais que impedem a equalização das taxas de mobilidade, isto é, que produzem reiteradamente as desigualdades raciais, ainda não são claros. Mas se brancos e não brancos, originários de contextos socioeconômicos similares, ainda assim experimentam desigualdades em suas trajetórias, é bastante provável que mecanismos de discriminação racial operem no sentido de manter as desvantagens que incide sobre pretos e pardos em relação aos brancos. Então, se esses indicadores, esses entraves que existem na relação de acesso entre brancos e não e pretos, é interessante a gente entender que essa relação ela se dá de forma desigual. E aí aqui tem um gráfico que vai mostrar para vocês essa taxa de mobilidade. O gráfico verde está representando aí a taxa de mobilidade entre os brancos, e a gente pode ver aí que ela chega a ser 64% dessa possibilidade de mobilidade social, e aí esse gráfico laranja vai mostrar para vocês aí que pretos e pardos chega apenas a 43% de possibilidade de mobilidade social, de ascensão entre as classes. Então, essa representação, através da coleta de dados, é possível a gente conseguir compreender que essa disparidade, ela se dá de forma ainda escancarada. Ela ainda tem um déficit para poder ser aí suprido através de políticas públicas, programas, serviços que possam equiparar essa disparidade de classe e de raça. Outro fator é sobre a média da renda familiar per capita por cor e raça e gênero no Brasil. O rendimento familiar cresceu ao longo do período para todas as categorias: homens brancos, mulheres brancas, homens não brancos e mulheres não brancas. A diferença entre o grupo com maior renda, que são os homens brancos, e a de menor renda, que são as mulheres não brancas, a preta, parda, é em torno de R$500 a R$700. O gráfico mostra para a gente que a junção das três categorias, gênero, classe e raça, aumenta ainda a disparidade do que a gente poderia propor a visualização em uma pirâmide. O homem branco está no topo, né? O homem branco rico está no topo, porque a gente está falando de uma classificação de classe, quando se fala de rico, de raça, quando se fala que ele é branco, e de gênero, quando se fala que é homem. Quando a gente vira essa pirâmide, na outra ponta vai estar mulher preta, né? De uma classe baixa, e mulher por ser o gênero feminino. Então, a gente tem aí as três categorias, e aí quando a gente junta as três categorias, a disparidade é ainda maior. Né? Os dados representam isso quando a gente visualiza aqui no gráfico que a mulher branca, ela cresceu em forma de rendimento muito similar, mas ainda com uma diferença do homem branco. Quando a gente fala do homem não branco, do homem preto, pardo, ele cresce um pouco mais que a mulher não branca, a mulher preta e parda. Então, se a gente pega a primeira linha lá em cima do homem branco,
né? A renda familiar é de a média, tá, gente? A média é de 1.565. Se a gente pega lá a média da mulher preta parda, é de 806. Então, a disparidade aí, que dá em torno de 500 a 700 reais de diferença, ela cresce. Se fosse uma análise apenas de raça e classe, a disparidade seria menor. A gente poderia dividir apenas em duas categorias. Quando a gente divide essa desigualdade, essa disparidade em três, a diferença fica ainda muito mais distante de ser dirimida ou até mesmo de ser aniquilada. Então, as formas de opressão geradas a partir da questão de gênero é uma realidade objetiva que atinge um contingente expressivo de mulheres, e neste sentido só pode ser entendida no contexto sócio-histórico e cultural, num movimento complexo e contraditório entre a sociabilidade e a individualidade, e entre as relações de gênero e a totalidade de vida social. Santos e Oliveira pontua traz essa provocação de que a gente só consegue avaliar a questão de gênero, a gente só consegue avaliar a questão de raça e de classe quando a gente faz uma análise do contexto sócio-histórico, cultural. A gente precisa entender que as categorias que permeiam e que faz reverberar o sistema de desigualdade social, ela está estruturada num sistema patriarcal, racista, misógino, capitalista. E esses sistemas ainda favorecem que essa desigualdade não seja dirimida. Então, todos esses fatores são estruturais. Por mais que a gente tenha medidas, né, como a cota racial, como o acesso para a pessoa que estudou a vida toda na escola pública, tem a sua cota reservada dentro da universidade pública. Isso são fatores paliativos. É interessante a gente sempre pontuar que só utilizamos desses programas, serviços que tentam dirimir essa desigualdade estrutural histórica porque a gente não conseguiu ainda atingir a igualdade. Então, a gente chama aí de uma equidade. É tratar os diferentes de formas diferentes para conseguir chegar na igualdade. Então, esses programas, serviços que visam esse objetivo de acesso, de ampliar acesso para raça, classe e gênero em geral, eles têm contribuído para esse processo, mas ainda é algo histórico, né? Algo social que precisa ser no movimento a passos mais largos, porque a gente ainda tem, por mais que avance, ainda tem retrocessos em políticas públicas, políticas sociais. E isso faz com que esse processo de desigualdade reverbere por mais tempo. Algumas considerações finais para essas temáticas. Então, o que é interessante a gente pontuar que a exploração da intersecção entre as variáveis de raça e gênero permitiu pôr em evidência que as mulheres pretas ou pardas ainda sejam as mais vitimadas pelas desigualdades, enquanto os homens brancos e mulheres brancas permanecem com os mais privilegiados na sociedade. O que é interessante a gente pontuar que, quando a gente consegue compreender que as mulheres pretas, pardas e de classe baixa, em quesito de renda, estão ainda na base da pirâmide, elas não conseguem ter uma mobilidade social como um homem branco, ou até mesmo se a gente for pegar em cadeia como homem preto, depois como a mulher branca e como homem branco, a gente consegue visualizar que existe uma relação de classe, gênero e raça muito imbricada, que não é possível a gente fazer uma relação separada. Se a mulher que ainda é preta, ela sofre mais violência, ela sofre mais questões relacionadas na sociedade, esse processo ainda não foi diminuído da forma que necessitaria para poder ter uma equiparação. Embora existam desigualdades de gênero na sociedade brasileira, as injustiças em relação aos pretos e pardos são mais intensas, uma vez que as mulheres brancas constantemente atingem melhores índices do que os homens e mulheres pretos e pardos, e até que os homens brancos, como é o caso da escolaridade. É interessante esse dado que as mulheres têm acessado mais à universidade, o ensino superior. Isso é um dado recente, é um dado que mostra que as políticas, os programas de incentivo ao acesso e permanência das mulheres na escola têm surtido efeito nessa disparidade.
No entanto, quando a gente vai para o quesito de raça, ainda existe uma diferença muito grande de acesso quando o homem preto, pardo, não acessa tão especificamente ou com alto índice como as mulheres brancas. E aí, quando a gente fala da mulher preta, ainda está abaixo do homem preto nesse acesso. A gente nem está pontuando sobre a permanência, porque a permanência dessas mulheres, seja ela branca ou preta e parda, na universidade ainda tem um índice muito menor que o dos homens. As mulheres que ficam aí a cargo da maternidade, das atividades domésticas, do trabalho remunerado e não remunerado, acessam a universidade, mas têm uma dificuldade de permanência. Ainda existe um déficit de políticas, programas e serviços que visam propiciar que as mulheres tenham aí dentro da universidade uma permanência e consigam ter ao final o seu diploma. Então, acessar é um dos processos para dirimir a disparidade de gênero. No entanto, ainda precisa ser abordado sobre o quesito de permanência dessas mulheres na universidade. A autora Collis, de 2008, ela pontua que a conexão entre classe, raça e gênero é extremamente profunda, ao visualizar que as mulheres negras e pobres são as mais atingidas por injustiças, ficando no topo da desigualdade social, econômica, política, científica e cultural. Então, a autora pontua para a gente aí diversos indicadores que vão intensificar o processo dessa disparidade de gênero, né, de raça e de classe. Quando ela classifica mulher, gênero, pobre, a gente está falando de classe, e quando a gente fala de preto, a gente está falando de raça. Então, a gente faz a junção dessas três categorias, e aí a mulher preta, pobre, ela vai estar aí sofrendo mais injustiça, mais desigualdade dentro da sociedade, enquanto essas questões estruturais, étnicas, raciais, de gênero não forem dirimidas, não forem aí reduzidas, né, no sentido de conseguir ter uma equidade, uma igualdade na sociedade. E a esses indicadores ela pontua que não é só social, ele também é econômico, como a gente viu a questão da renda, ele também é político, né, a gente vivencia agora também a questão política das mulheres, essa inserção das mulheres na política ainda é tímida, ainda é de forma sorrateira. A questão científica, né, existem artigos, produções ainda são baixas em detrimento das mulheres e os homens que produzem dentro da ciência. Como eu bem pontuei, a mulher ela não tem uma política, um programa, não tem ainda de alto índice que possa dar suporte para essa mulher conseguir se manter dentro da universidade. Quem dirá conseguir desenvolver uma atividade científica, desenvolver ali pesquisas, poder viver só na universidade. Esses dados ainda são estarrecedores quando a gente pensa que as mulheres precisam passar por mais entraves para conseguir ter acesso à ciência, para poder conseguir produzir ciência. E a questão cultural, né? Como eu bem pontuei, existe a questão da maternidade atrelada só à mulher, existe a questão do trabalho doméstico, que é a categoria que a gente trabalha, a divisão sexual do trabalho. Quando a gente tem essa divisão desigual ainda, as mulheres vão ter essa dificuldade de acessar e de permanecer no âmbito da política, da cultura, da ciência, da escolaridade, em vários indicadores sociais. Ao se confirmar o cenário de retrocesso geral em relação aos avanços das políticas sociais e da inclusão das últimas décadas, a tendência é assistirmos o aumento das desigualdades raciais, de gênero e da interseccionais. Embora o desemprego, por exemplo, venha aumentado em todos os grupos raciais desde 2013, ele aumenta de forma mais severa para a população autodeclarada preta, seguindo da população parda e só posterior da branca, respectivamente. Então, o fator do desemprego também é um dos indicadores que a gente precisa avaliar, né? Quem é a população que sofre mais com desemprego? Se essa população tem cor, tem gênero, a gente pode ali visualizar uma disparidade, a gente pode ali visualizar uma desigualdade. Se quando a gente entra num processo de crise no sistema capitalista, quem sofre mais essa questão do desemprego, se tem ali especificamente e perfilado
quem são essas pessoas desempregadas na sociedade, a gente precisa repensar. Repensar no sentido racial, num sentido de gênero, numa questão de classe. Se a questão da divisão do trabalho ainda não está estruturado por questões de níveis de escolaridade, por níveis de acesso, mas está ainda atrelado à questão de gênero, raça e classe, é preciso que a gente repense como que a sociedade está organizada, de que forma que a sociedade precisa ainda avançar na equidade para chegar numa igualdade. Por fim, essas são as referências, e aí eu deixo, né, essas indicações de leituras para que essas leituras sejam aí ampliadas. Esse é um esboço sobre a temática é complexa, ela precisa de uma visão ampliada nas 3 categorias. Então, o que tem disponível de dados, relatórios, na base da Cielo, da LILAC, da Birene, que são dados científicos, é importante que façam essas buscas, pesquisem, estudem, se apropriem desse debate, para poder ali compreender de que forma que a desigualdade e a disparidade social se dá dentro da sociedade contemporânea. Muito obrigada.